Vamos ser honestos, Homem de Ferro 2 não correspondeu às expectativas. Porém, se o diretor Jon Favreau tivesse conseguido fazer o filme que queria, Homem de Ferro 2 poderia ter sido muito mais sombrio, mais maduro e potencialmente até melhor que o primeiro filme, da mesma forma que o Cavaleiro das Trevas elevou Batman Begins. Então, vamos mergulhar nessa história e descobrir o que deu errado e o que poderia ter acontecido. A trilogia que Jon Favreau planejou. Quando Jon assinou para dirigir O Homem de Ferro 2 pela primeira vez, ele não estava pensando em apenas dar continuidade ao sucesso do primeiro filme. Desde o início, quando assumiu a direção de O Homem de Ferro, Favreau planejava criar uma trilogia completa do personagem e queria dirigir todos os filmes, semelhante ao que Christopher Nolan faria depois com sua trilogia do Cavaleiro das Trevas. Na primeira versão do roteiro de Homem de Ferro, o Mandarim seria o vilão principal, e a transformação de Obadiah Stane em Monge de Ferro ficaria apenas para as sequências. Durante uma reunião com os roteiristas de quadrinhos para obter feedback, o escritor Mark Millar argumentou que o Mandarim era fantástico demais para o tom mais realista que Favreau desejava. Após um silêncio constrangedor, Favreau concordou e a equipe reescreveu o roteiro, transformando o Monge de Ferro no antagonista do primeiro filme e reservando o Mandarim para o segundo ou terceiro filme. Jon explicaria mais tarde que enxergava o Mandarim como o imperador de Star Wars, um personagem que só deveria surgir mais tarde, enquanto o público primeiro se conectava com vilões mais diretos de enfrentar. Para ele, não fazia sentido introduzir elementos grandiosos e exagerados logo no primeiro filme. Enquanto o primeiro Homem de Ferro funcionava quase como um filme isolado, apenas com algumas sugestões de um universo maior, o segundo foi muito criticado por ir longe demais nessa direção, sacrificando sua própria história para preparar outros filmes. E há um motivo claro para isso. Homem de Ferro 2 originalmente não faria parte da fase 1 da Marvel. No seu lugar, estava planejado o filme do Homem-Formiga, dirigido por Edgar Wright. Mas após o atraso desse projeto, e depois de enorme sucesso de Homem de Ferro, somado à empolgação com a cena pós-créditos de Nick Fury, a Marvel aprovou imediatamente a continuação de Tony Stark. Era uma tentativa de aproveitar o momento e acelerar o caminho até Vingadores, usando Homem de Ferro 2 como base para isso. Favreau, no entanto, queria focar na trilogia do Homem de Ferro e manter suas histórias mais fechadas. Ele não estava entusiasmado com a ideia de crossovers e equipes, porque o MCU ainda mudava constantemente. Para ele, era impossível planejar um caminho coerente quando tudo ao redor estava sendo alterado o tempo todo. Jon chegou a comentar que, em teoria, o Homem de Ferro 3 teria de ser uma continuação direta não apenas do seu próprio filme, mas também de Thor, Hulk, Capitão América e Vingadores, e que aquele mundo inteiro ainda era indefinido. Ele dizia que não fazia ideia do que seria esse futuro e que, pelas conversas que tinha, parecia que a própria Marvel também não sabia. Homem de Ferro 2 foi apressado. Um dos maiores problemas de Homem de Ferro 2 foi o fato de ter sido produzido de forma extremamente apressada. Apenas alguns dias após o lançamento do primeiro filme, e sem consultar Jon Favreau ou Robert Downey Jr., a Marvel anunciou que a continuação chegaria exatamente em 24 meses. Isso deu ao diretor ainda menos tempo do que ele teve para fazer o primeiro filme. A comparação com Christopher Nolan mostra bem esse contraste. Na trilogia do Batman, Nolan tinha liberdade para desenvolver cada filme com calma, além de dirigir outros projetos entre um longa e outro. Favreau não teve esse luxo. Essa foi inclusive uma das razões pelas quais ele hesitou em retornar para dirigir a sequência. Além disso, circulavam rumores de que a Marvel teria oferecido um cachê bem abaixo do esperado, o que fez Favreau resistir e exigir um aumento, considerando o enorme sucesso do primeiro filme. Esse impasse gerou negociações difíceis que duraram cerca de 2 meses, consumindo um tempo precioso que ele precisava para trabalhar no projeto. Assim, quando finalmente assinou, Favreau não tinha mais 24 meses, mas apenas 22 para entregar Homem de Ferro 2. O Demônio na Garrafa! A pedido de Robert Downey Jr., a produção contratou Justin Theroux para escrever o roteiro de Homem de Ferro 2. Ele é o autor de Trovão Tropical, que rendeu a Downey uma indicação ao Oscar. Tanto Downey quanto Jon Favreau entraram no projeto animados com a ideia de adaptar a clássica história O Demônio na Garrafa, na qual Tony Stark enfrenta o alcoolismo. Porém, para a frustração dos fãs, o filme jamais se comprometeu totalmente com esse arco, entregando apenas uma versão diluída e tímida de seus elementos. Havia vários motivos para isso. O primeiro era o fato de que Hancock havia sido lançado no mesmo período que o primeiro Homem de Ferro, e também mostrava um super-herói recorrendo ao álcool.
Favreau temia que qualquer semelhança fosse interpretada como cópia. Além disso, a Marvel tinha grande preocupação sobre retratar sua galinha dos ovos de ouro como alcoólatra, temendo impacto negativo no apelo do personagem para o público jovem e as consequências nas vendas de brinquedos e produtos licenciados. Justin Theroux chegou a comentar de que um garoto de 13 anos não gostaria de ver Tony Stark completamente bêbado. Como resultado, um dos arcos mais sombrios e profundos da história de Tony foi suavizado ao extremo, se tornando apenas uma sombra do que poderia ter sido. Abertura alternativa! A abertura original de Homem de Ferro 2 mostrava Tony Stark completamente bêbado ou sofrendo de ressaca, vomitando no banheiro enquanto discutia com Pepper antes de embarcar em uma missão que parecia extremamente perigosa, apenas para ser revelado depois que ele estava na verdade chegando à Stark Expo. A cena era hilária e, ao mesmo tempo, estabelecia de forma clara o alcoolismo crescente do personagem, reforçando sua vulnerabilidade e humanidade, justamente o que diferenciava de tantos outros heróis do gênero. Essa história também funcionava porque Robert Downey Jr. trazia uma camada de realismo difícil de ignorar. O ator havia enfrentado durante anos problemas sérios relacionados ao abuso de substâncias, passando por prisões, internações e sucessivas tentativas de reabilitação antes de finalmente superar o vício. Esse passado pessoal tornava seu desempenho como Stark ainda melhor. No entanto, havia preocupações dentro da própria equipe. Susan Downing, produtora executiva e esposa de Robert, teria demonstrado receio de que seu marido pudesse sofrer um gatilho emocional ao interpretar um alcoólatra de maneira tão pesada. Assim, apesar de ter sido planejada e até filmada, essa abertura mais sombria acabou descartada em favor de algo mais leve. Filmando sem roteiro! O primeiro Homem de Ferro ficou famoso por ter sido feito praticamente sem um roteiro completo. Jeff Bridges chegou a descrever como um filme estudantil de 200 milhões de dólares. Porque, muitas vezes o elenco chegava ao set sem saber exatamente o que iria filmar naquele dia. As cenas eram improvisadas dentro do trailer, com Jon Favreau e Robert Downey Jr. e representantes da Marvel tentando reorganizar diálogos e situações enquanto a equipe técnica esperava para começar a gravação. Favreau ainda ligava para amigos roteiristas em busca de ideias rápidas, transformando o processo numa verdadeira corrida contra o relógio. Em teoria, isso deveria ter servido como ligação para a sequência. E devido ao cronograma extremamente apertado e à enorme liberdade de improvisação de Downey, Homem de Ferro 2 também entrou em produção sem um roteiro finalizado e com constantes alterações no que já havia sido escrito. O roteirista foi obrigado a permanecer no set durante boa parte das filmagens, reescrevendo diálogos e trechos inteiros todas as noites para acompanhar as mudanças que Downey criava durante as cenas. Para piorar, a Marvel estava muito mais presente e controladora dessa vez. O estúdio pressionou Favreau a incluir diversos elementos pensados exclusivamente para preparar o terreno para os Vingadores, algo que gerou atritos constantes. O diretor e Downey ficaram insatisfeitos com a interferência e o resultado final acabou distante do filme que o diretor pretendia fazer. Esse desgaste acabou criando um clima ruim entre Favreau, a Marvel e até Downey, contribuindo para que o diretor não fosse convidado a retornar em Homem de Ferro 3, embora a verdade seja que ele próprio já não tinha interesse depois da experiência exaustiva e frustrante do segundo filme. Terrence Howard. No primeiro filme, Terrence Howard foi o primeiro ator contratado para viver o Máquina de Combate. Ele tinha acabado de receber uma indicação ao Oscar. Mas o que muita gente não sabe é que o diretor originalmente queria escalar Don Cheadle para o papel. Mesmo assim, o agente de Howard negociou um contrato de 3 filmes e um cachê de 4,1 milhões de dólares para o primeiro longa, enquanto Robert Downey Jr., que estava com a carreira em baixa na época, recebeu apenas 500 mil dólares. No segundo filme, ele foi substituído por Don Cheadle, assim como o diretor queria desde o início. Downey contou que antes de Homem de Ferro, tanto ele quanto Favreau vinham de filmes que tinham fracassado, então ambos estavam famintos por algo que realmente fizesse diferença. Quando o Homem de Ferro estreou, muita gente dizia que o filme seguraria as pontas até o Cavaleiro das Trevas chegar. E devido ao histórico complicado de Downey, a Marvel hesitou muito em contratá-lo, o que levou Howard a afirmar que ofereceu reduzir em 1 milhão de dólares seu próprio salário para ajudar a garantir Downey no papel. Embora Howard tenha tido uma boa atuação, ficou claro que um dos principais motivos do sucesso do filme foi a performance de Downey, que praticamente ressuscitou sua carreira. Por isso, para a sequência, Downey pediu um aumento de salário. É aqui que a versão de Howard fica controversa.
Ele afirma que, para pagar Downey no segundo filme, a Marvel teria reduzido o salário que seria dele, o tirando do filme. Ele disse que tentou ligar para Downey, com quem acreditava ter uma relação próxima, mas que o ator só retornou sua ligação 3 meses depois. A verdade, porém, é um pouco diferente. No primeiro Homem de Ferro, Jon Favreau ficou insatisfeito com várias cenas de Howard e teria tido dificuldade para encontrar takes que considerasse bons. Relatos afirmam que Howard também era difícil de trabalhar no set. Por isso, no segundo filme, Favreau pediu ao roteirista que reduzisse o papel do Coronel Rhodes. Quando a Marvel soube, concluiu que não fazia sentido pagar a Howard um valor ainda maior do que no primeiro filme para um personagem com menos destaque. Assim, o estúdio ofereceu um contrato muito reduzido, passando dos 8 milhões prometidos inicialmente para apenas 1 milhão. Não se sabe publicamente se Howard recusou e saiu ou se foi demitido. Depois disso, o papel de Rhodey foi reestruturado novamente para ser maior, e então oferecido a Don Cheadle, que teve apenas 1 hora para decidir se aceitava ou não. Ele contou que estava na festa de aniversário da filha quando recebeu a ligação. Como o contrato era para 6 filmes, o compromisso poderia durar 12 anos. Ele avisou que precisava de tempo porque tinha acabado de chegar à festa, e a Marvel respondeu que ele teria 2 horas. Emily Blunt como Viúva Negra. Emily Blunt foi originalmente convidada para interpretar a Viúva Negra, mas não teve escolha a não ser recusar devido a conflitos de agenda com o filme As Viagens de Gulliver, para o qual ela já tinha assinado o contrato. E dá para perceber que ela ainda guarda certa mágoa sobre isso. Em uma entrevista, comentaram que o papel acabou sendo excelente para Scarlett Johansson, mas que também teria sido perfeito para Emily. Era um papel enorme, praticamente um sucesso garantido, mas ela teve que rejeitar porque estava ocupada filmando. Emily então explicou que gostaria de corrigir essa história. Ela estava contratualmente obrigada a fazer o filme, mesmo não querendo participar dele. Mickey Rourke. Mickey Rourke também tinha acabado de recuperar sua carreira depois de sua indicação ao Oscar por O Lutador. Assim como aconteceu com Downey no primeiro filme, a Marvel estava hesitante em escalá-lo, mas Favreau insistiu para que o estúdio confiasse nele da mesma forma que confiaram quando ele defendeu a escolha de Downey, argumentando que Rourke era perfeito para interpretar Vanco justamente porque sua trajetória pessoal espelhava de Downey, algo que fortalecia ainda mais o paralelo com as jornadas de Vanco e Tony Stark na história. Depois de Downey passar toda a temporada de premiações tentando convencer Rourke a aceitar o papel, o ator finalmente apareceu para uma reunião com 3 exigências. O personagem precisava manter o cabelo preso em um coque estilo samurai, falar com sotaque russo e ter um pássaro no ombro. Todas essas exigências seriam atendidas. Porém, a Marvel não aceitou o valor salarial que ele queria e ofereceu apenas $250 mil pelo papel. Rourke recusou inicialmente, até que Downey concordou em ceder uma parte de seus próprios 10 milhões de cachê para ajudar a alcançar o valor pedido por ele. A partir daí, Rourke mergulhou profundamente no personagem, estudando a fundo a cultura das prisões russas. Mas, ao assistir o filme pronto, ficou decepcionado ao descobrir que grande parte de suas cenas tinha sido cortada na edição. Chegou inclusive a dizer que Favreau não teve coragem de impedir a Marvel de remover o núcleo emocional da atuação dele, afirmando que o estúdio arruinou sua performance ao transformá-lo num vilão simples. Sam Rockwell. Sam Rockwell interpreta Justin Hammer, e vale lembrar que ele foi a primeira escolha de Favreau para viver Tony Stark no primeiro filme, mas acabou perdendo o papel depois do teste de câmera absurdo que Robert Downey Jr. entregou. Quando perguntaram como Downey se tornou o Homem de Ferro, a resposta basicamente foi: vontade de Deus e um teste de tela realmente muito bom. Nos primeiros rascunhos do roteiro de Homem de Ferro 2, Justin Hammer criava outros vilões além do Splash, como a Fantasma, que foi descartada logo em seguida. E diferente da versão que conheceríamos depois em Homem-Formiga e a Vespa, cuja origem está ligada ao Reino Quântico, a versão de Fantasma planejada para o Homem de Ferro 2 seria muito mais fiel aos quadrinhos, com poderes derivados de um traje tecnológico avançado desenvolvido pelas indústrias Hammer. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson quase não voltou como Nick Fury. Depois da cena pós-créditos do primeiro filme, existiu um risco real de que ele não retornasse, o que teria atrapalhado completamente os planos da Marvel de construir o caminho até os Vingadores. O próprio Jackson comentou na época que tinha participado por poucos minutos e que não tinha certeza se teria a oportunidade de voltar, porque as negociações estavam difíceis. Ele dizia que adoraria continuar no papel, mas não sabia se o sentimento era recíproco do lado do estúdio, brincando até que a Marvel parecia estar com problemas de dinheiro. No fim, eles chegaram a um acordo,
porque seria um desastre para a Marvel apresentar Samuel L. Jackson como Nick Fury em Homem de Ferro e depois ter que substituí-lo logo no filme seguinte, especialmente depois de já terem passado por recasts como o de Terrence Howard e futuramente Edward Norton no papel do Hulk. Final alternativo! O final de Homem de Ferro 2 também seria diferente. Na versão que chegou aos cinemas, depois que Stark e Rhodes derrotam Vanco e seus drones, Vanco comete suicídio ao explodir o próprio traje e todas as máquinas restantes, numa última tentativa de levar Tony, Rhodey e Pepper junto com ele. Ele falha em tudo, e Stark consegue salvar Pepper no último segundo. Mas o final original era outro. Vanco chegava a fazer Pepper de refém. E pra gente entender como Tony o derrotaria nessa versão, precisamos voltar a uma cena deletada anterior, na qual Stark entrega a Pepper uma pequena nanosfera que ele mesmo criou, algo que serviria como o último prenúncio da tecnologia que mais tarde evoluiria para o seu traje nanotech. Voltando ao final alternativo, Pepper lançaria essa nanosfera de volta para Tony, que a usaria para derrotar Vanco. Ainda que o diretor tenha mudado tudo para adicionar mais ação ao clímax, manter essa cena teria reforçado um dos traços mais marcantes de Tony Stark: a forma como ele constantemente aprimora sua armadura após enfrentar seus próprios erros em campo, exatamente como já havia acontecido no primeiro filme com o famoso problema de congelamento. Mesmo recebendo avaliações mistas quando estreou, Homem de Ferro 2 ainda foi um grande sucesso de bilheteria e cumpriu o papel de preparar o terreno para o MCU. Mas o preço por apressar sua produção e usá-lo como trampolim para os Vingadores foi sacrificar a visão do diretor para uma trilogia completa do herói.